Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. O Senhor nos abençoa, que a tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, segundo a tua vontade, para que eu não fale aquilo que vem do meu coração, nem da minha vontade, mas que o que seja falado hoje, Pai, seja somente aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, meu Pai. Que o Senhor nos conduza e nos transforme. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre esta mulher chamada Lídia. Lídia, uma mulher de Tiatira, como ela é chamada no texto, ela se tornou a primeira pessoa europeia convertida no ministério do apóstolo Paulo. E ela abriu seu coração para receber em sua casa o apóstolo e aqueles que estavam acompanhando ele, que eram Silas e Lucas. O texto fala algumas coisas a respeito dela, que ela era uma mulher que tinha uma certa posição, ela era cabeça de uma família, né? Não se sabe se ela era uma viúva ou solteira, mas ela tinha uma certa liderança, ela era vendedora de púrpura, ela era uma comerciante, né? Talvez até uma comerciante renomada. Os estudiosos também dizem que ela era uma prosélita judia, que se ocupava de orações e abluções, que eram cerimônias de purificação perto do rio, aos sábados. Então, só para contextualizar historicamente a respeito desta mulher chamada Lídia. Voltando ao texto, nós vemos aqui Paulo e os seus companheiros nas suas viagens missionárias, caminhando e proclamando o evangelho em cada lugar que eles chegam. E aí no versículo 12 diz que eles chegaram nesta cidade chamada Filipos, que era uma cidade da Macedônia, distrito e colônia romana. E nesta cidade eles permaneceram alguns dias. A partir do versículo 13, algumas coisas começam a chamar a atenção. No versículo 13, a primeira coisa que a gente vê que os apóstolos fazem é, no sábado, procuraram um lugar
para se reunir com pessoas. Ora, a cultura judaica tem o Shabá como algo muito importante. O sábado era um dia separado para a santificação, desde que Deus estabeleceu isso através da lei mosaica. Então, o sábado era um dia de purificação, era um dia de consagração, era um dia de santificação, tanto é que não era dia de trabalho. Lá no Antigo Testamento, quando o povo estava peregrinando pelo deserto, todo dia caía maná dos céus. Quem lembra disso? E o povo tinha que pegar porção para o próprio dia. Mas quando chegava sexta-feira, a ordem de Deus era: pegue porção dupla ou dobrada, porque no sábado não vai ter maná. Então pegue para a sexta e pegue para o sábado. Tamanha a importância desse dia para Deus, um dia de consagração, um dia de santificação, um dia de purificação. Então, quando eles chegam na cidade de Filipos, a primeira coisa que eles fazem no sábado é procurar um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Normalmente eles procuravam uma sinagoga. Nas sinagogas, eles tinham a oportunidade de ler os textos da lei, dos mandamentos e pregar a palavra, mas talvez em Filipos não tivesse uma sinagoga. Então eles foram procurar um lugar onde as pessoas se reuniam. Então no versículo 13 diz: no sábado, ou seja, naquele dia que era separado para a consagração, eles saíram da cidade e foram para onde? Para a beira do rio. Por que eles foram para a beira do rio? Foram tomar banho de rio? Porque ali eles ficaram sabendo o quê? Nos pareceu, alguém comentou que ali talvez houvesse um lugar de oração. E então eles foram atrás deste lugar de oração. E provavelmente eles queriam encontrar pessoas naquele lugar que estivessem orando, e provavelmente queriam se juntar àquelas pessoas em oração e talvez tenham uma oportunidade de quê? Proclamar o Evangelho. Quando eles chegam naquele lugar, eles encontram um grupo que estava ali orando. Quem eles encontram? Mulheres que estavam reunidas ali. É interessante que as mulheres naquela época, elas lavavam as roupas aonde? Não tinha máquina de lavar, né? Quando a máquina de lavar quebra é um tormento, né, irmã? A Adriana fala assim: ó, o dia que essa máquina quebrar, eu quero outra rapidinho. Porque as mulheres sabem o trabalho que a máquina de lavar poupa. Mas as mulheres naquela época não tinham máquina de lavar, então elas tinham que ir para onde? Para o rio. Só que aquele movimento de lavar roupa no rio era um movimento importante, porque naquele momento elas não apenas lavavam roupas, mas naquele momento elas conversavam, elas compartilhavam as suas emoções, elas abriam o coração umas para as outras. Era um momento não só de lavar roupa, literalmente, mas também de lavar roupa figurativamente. Porque ali elas conseguiam ajudar umas às outras, aquelas que estavam bem ajudavam as que estavam mais fracas, e uma sustentava a outra. E é interessante que quando chegava no sábado, o que elas faziam? Elas voltavam para onde? Para a beira do rio. Agora não para lavar roupa, porque no Shabá não era permitido esse tipo de trabalho, porque era um dia de consagração. Mas elas voltavam para a beira do rio, não para lavar roupa, mas para fazer o quê? Para buscar a Deus em oração. É interessante como aquele lugar se tornou um lugar especial para elas, amém? E esses lugares especiais nos cativam, né? Assim como a igreja. A gente vem para a igreja por quê? Porque aqui é um lugar especial. Aqui a presença de Deus se manifesta, amém? E provavelmente a beira do rio era um lugar especial para aquelas mulheres. E quem chega lá de repente? 3 homens: Paulo, Silas e Lucas.
Quando eles chegam, o texto diz no versículo 13, eles encontram aquelas mulheres em oração e eles se assentam e ficaram ali aguardando uma oportunidade, até que esta oportunidade apareceu. E eles então começaram a falar com aquelas mulheres que estavam reunidas ali. Na ausência de uma sinagoga, os apóstolos foram buscar onde o povo de Deus se reunia, onde as pessoas se reuniam para poderem ouvir. No versículo 14, nós somos apresentados então a Lídia, e é interessante que talvez Lídia, o texto não fala, mas os historiadores presumem que Lídia, por ser uma mulher que era ativa no comércio, era uma mulher renomada na cidade, talvez ela fosse até a líder daquele grupo. E quando os apóstolos começam a falar com aquelas mulheres que estavam reunidas ali, no versículo 14 o texto diz que esta mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que era uma vendedora de púrpura, de um tecido bom, e o texto nos diz o seguinte: Lídia era da cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura, era temente a Deus, mas ainda faltava alguma coisa para ela. Porque o texto diz que enquanto o apóstolo e os seus companheiros falavam a respeito de Jesus, aquela mulher começou a quê? A escutar. Ela era uma mulher importante naquela região, provavelmente era responsável por aquele grupo que estava na beira do rio para orar. Era uma mulher temente a Deus, mas faltava algo. Assim como Cornélio. Cornélio era um homem bom, um homem correto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, mas faltava a ele o quê? Conhecer o Senhor Jesus de verdade. Então o anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz assim: manda chamar Pedro, porque ele vai vir aqui, ele vai te dizer tudo que é necessário para que você me conheça. E quando Pedro então entra naquele lugar e começa a pregar o evangelho, naquele momento o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e então todos foram batizados em nome de Jesus. Aqui não estava Pedro, mas estava Paulo. E Paulo então começa a falar, e Lídia começa a quê? A escutar. Quando Lídia começa a escutar as palavras do apóstolo Paulo, alguma coisa acontece. Quando Lídia começa a ouvir aquilo que Paulo tinha para dizer, alguma coisa acontece no interior de Lídia. E o que foi? Está escrito no texto. O Senhor fez o quê? Alguma coisa mudou dentro do coração daquela mulher. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher conhecida na cidade. Era uma mulher que tinha um comércio. Talvez fosse uma pessoa até que se orgulhasse por não depender de ninguém. Não de uma forma pejorativa, mas de uma forma até de dizer: olha, eu trabalhei e eu consegui vencer. Mas faltava algo que aquela pessoa não tinha ainda. E enquanto ela começou, no momento em que ela começou a escutar o que Paulo estava dizendo, o Senhor lhe abriu o coração. Meus irmãos, você pode frequentar uma igreja por muitos anos. Você pode cantar louvores. Você pode até ler a Bíblia, mas se o seu coração não for aberto por Deus, nada vai acontecer. Eu me lembro o dia em que Deus abriu meu coração. Um dia em que eu enxerguei Jesus de uma forma tão especial, que
que eu nunca mais quis voltar para onde eu estava. Foi como se o Senhor tivesse retirado uma venda dos meus olhos. E eu estava naquela igreja lá em 1987. E naquele dia eu enxerguei Jesus de uma maneira tão especial e disse: meu Deus, eu não quero mais sair daqui, eu não queria nem voltar para casa. Porque o Senhor naquele dia, Ele abriu o meu coração. Quando o Senhor abre o coração, isso significa que Ele está começando um processo de mudança na sua vida. Quando Deus abre o coração de uma pessoa, aquela pessoa nunca mais voltará a ser quem ela era. Jamais. Não tem volta. Isso aconteceu com os próprios apóstolos. Isso aconteceu com Zaqueu, quando Deus abriu o coração dele. Isso aconteceu com Nicodemos. Isso aconteceu com José de Arimateia. E tantas outras pessoas que ao longo do processo foram sendo tocadas pelo Espírito de Deus, Barnabé, e por aí vai. Quando Deus abre o coração de uma pessoa, não tem mais volta, não tem mais como você voltar para a lama do pecado. Porque Deus abre o seu coração para uma realidade tão maravilhosa que você não consegue mais voltar para trás. Desculpe a redundância. E Deus abriu o coração de Lídia. E naquele momento houve uma mudança na sua vida. Agora eu pergunto para você: foi Paulo quem abriu o coração de Lídia? Foi Paulo quem operou essa mudança no coração dessa mulher? Quem abriu o coração de Lídia? Quem? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto Paulo estava pregando o Evangelho para aquelas mulheres que estavam ali no rio para orar, o coração de Lídia foi aberto. Houve uma transformação tamanha em sua vida, que aquela mulher que era temente a Deus, mas ainda era uma prosélita, era alguém que ainda estava vivendo de acordo com o judaísmo. No versículo 15, a transformação se completa, porque no versículo 15, o texto nos diz que ela foi o quê? Batizada. Deixa-me te falar uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs: o batismo é a porta de entrada no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos perguntou: mas mestre, como pode um adulto voltar para o ventre materno? E Jesus disse: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Eu estou falando de nascer de novo da água do Espírito, e isto significa o batismo nas águas, o novo nascimento que acontece no tanque, que significa morrer e renascer para uma nova vida. Lídia ainda não tinha ressurgido das águas. Lídia conhecia a lei, conhecia o Deus de Israel, mas ainda não conhecia a obra de Cristo na cruz, que rasgou o véu e abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento ela conheceu tudo isso. E quando ela abriu o seu coração, quando Deus abriu o coração dela, Deus começou a obra na vida daquela mulher. E no versículo 15, ela foi batizada. Ela disse: eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Lídia disse: eu preciso de Jesus. E todos nós aqui também dizemos: nós precisamos de Jesus. Agora, é interessante que quando Deus transforma uma pessoa, Ele não faz uma obra pela metade. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. A mudança que Deus opera em nós não é meia mudança, é uma mudança completa. Senão, não é Deus que está agindo, porque o nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Você pode dizer amém?
E o texto diz que depois que ela foi batizada, ela e toda a sua casa fizeram um pedido ao apóstolo Paulo. Qual foi o pedido? Está aqui no texto. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar aonde? Na minha casa. E nos constrangeu a isso. Ou seja, o que Deus fez naquele dia transformou a vida dela de uma tal maneira que ela convidou para dentro da sua casa pessoas que ela não conhecia, mas que ela viu que eram homens de Deus, que estavam ali pregando a palavra de Cristo Jesus. É interessante o que acontece depois disso. O apóstolo Paulo, junto com Silas e Lucas, chegam a esta cidade, Filipos. No sábado vão até o lugar de oração. Chegando lá, encontram um grupo de mulheres, e talvez muitos hoje, quando vissem aquelas mulheres, talvez fossem embora dizendo: ah não, são apenas mulheres que estão orando. Mas Paulo disse: não, aqui estão pessoas que precisam ouvir a mensagem também. Nós não podemos desprezar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Talvez não fosse um grupo muito grande, mas o apóstolo Paulo parou para pregar o evangelho para aquelas mulheres, e uma grande obra começou a acontecer naquele dia. Era um grupo pequeno, mas uma alma tem muito valor para Deus. Então nós não podemos menosprezar ninguém. E a partir daquele dia, então, Lídia ouviu a palavra, o seu coração foi aberto pelo Senhor, ela foi batizada nas águas, e ela insistiu que o apóstolo Paulo e os seus companheiros fossem para a casa dela. Depois disso, uma série de coisas começaram a acontecer. Versículo 16. A partir do versículo 16, eles começaram a pregar o evangelho naquela cidade, e de repente uma jovem possuída por um espírito adivinhador começou a andar atrás deles. E esta jovem dizia: olha, esses são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Era uma estratégia de Satanás, porque aquela jovem, ela era escrava de alguns homens, e ela dava muito dinheiro àqueles homens com as suas adivinhações, e Satanás queria dar àquela jovem autoridade naquele lugar. Então, se ela falasse aquilo e os apóstolos fizessem a obra naquele lugar, quando eles fossem embora, o que as pessoas da cidade iam fazer? Iam ficar presas a quem? Aquela jovem. Ou seja, ela ia ganhar fama e poder e autoridade naquele lugar. Satanás, ele é astuto. Mas o texto diz que Paulo, olhando para ela, repreendeu aquele demônio, e aquela jovem ficou liberta. O demônio foi embora. E com o demônio foram embora também o quê? As adivinhações. A fonte de lucro daqueles homens secou. E aí no versículo 19, Paulo e Silas são açoitados e presos, porque os homens que ganhavam dinheiro com aquela jovem foram até os juízes e fizeram denúncia contra eles. E o texto diz que Paulo e Silas foram açoitados e presos. As autoridades prenderam aqueles homens, e você conhece a história. Eles foram lançados no cárcere. Veja como é que Deus faz as coisas. Tudo começou aonde? Tudo começou aonde, meus irmãos? Na beira do rio. Na beira do rio, um grupo de mulheres foi alcançada pelo Espírito Santo. Lídia teve o seu coração aberto, foi batizada, ela cedeu a casa para esses homens. Depois uma jovem foi liberta de um espírito maligno, e aí por causa disso Paulo e Silas foram parar onde? Na cadeia. Só que na cadeia, quando deu meia-noite, eles começaram a fazer o quê? A cantar louvores a Deus. E o texto bíblico diz que um tremor tomou conta daquele lugar, e as cadeias se romperam, as portas se abriram, e o carcereiro ia se matar. Versículo 27.
Mas quando o carcereiro ia se matar, Paulo disse: não faça mal nenhum a você, porque ninguém fugiu. E naquele dia o carcereiro perguntou a Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então veja, o que começou na beira de um rio, com um grupo muito pequeno, resultou na libertação de uma jovem, resultou na conversão de um carcereiro e de toda a sua casa e de toda a sua família. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus quer fazer, por mais que a gente não entenda o que Deus está fazendo. Talvez Paulo e Silas não estivessem entendendo. Nós chegamos na beira daquele rio, e depois da beira daquele rio, tudo começou a dar errado na nossa vida. Não estava dando errado, estava acontecendo exatamente o que tinha que acontecer, de acordo com a vontade de Deus, para que aquelas pessoas fossem alcançadas. Porque é assim, uma vida que vive de acordo com a vontade de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, vai para onde Deus manda e não para onde quer. E no versículo 35, Paulo e Silas então são libertos da prisão. E eu fico imaginando, eu fiquei imaginando a cabeça de Lídia. Meu Deus, eu chamei esses caras para vir para minha casa, e esses caras estão presos. Quem foi que eu trouxe para dentro da minha casa, né? Talvez hoje nós pensássemos assim, sim ou não? Eu chamei esses caras para dentro da minha casa, esses caras estão presos. Será que eles são bandidos? Será que eles são homens mal intencionados? Porque eles não foram presos por quaisquer pessoas, eles foram presos pelas autoridades da cidade. Mas a Bíblia diz que naquele dia, na beira do rio, o Senhor fez o que com Lídia? Abriu o seu coração. E a obra que Deus começa, Ele termina. A mudança que Deus começa, Ele conclui. E o coração de Lídia foi transformado de tal maneira que aquilo não importava. Versículo 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas voltaram para onde? Voltaram para onde? Lídia não mudou a sua maneira de pensar, porque Lídia sabia que eles eram homens de Deus. A mudança que Deus começa, Ele termina. Então, eles encontram Lídia na beira do rio. O Senhor abriu o coração daquela mulher. Ela chama eles para sua casa. Depois disso acontece uma série de coisas. Eles estão andando na rua. A jovem começa a segui-los e falar um monte de coisa. Paulo repreende, o demônio expulsa. Eles são levados até as autoridades, são chicoteados, são açoitados, são presos. As cadeias se quebram, o carcereiro queria se matar, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, as autoridades vêm até eles: vocês estão libertos. E aí, no final das contas, eles voltam para onde? Para cá de Lídia. Porque quando Deus abre o nosso coração, nada pode fechá-lo. A porta que Deus abre, o coração que Deus abre, não pode ser fechado. Uma vida cheia do Espírito Santo está disposta a fazer, a cumprir a vontade de Deus em qualquer momento, em qualquer situação. E Lídia estava ali, como uma mulher fiel a Deus, dando abrigo aos homens de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você precisa entender que talvez você esteja no processo, mas se o seu coração ainda não foi aberto por Deus totalmente, ainda falta algo a você. Talvez você esteja na igreja há alguns anos, talvez você conheça os louvores que nós cantamos, talvez você ache a igreja agradável, mas Deus tem muito mais. O seu coração precisa ser aberto por Deus,
para que essa obra se conclua na sua vida, assim como aconteceu na vida de Lídia, assim como aconteceu na vida do carcereiro, assim como aconteceu na vida da família do carcereiro. Nós precisamos entender que uma cura não é suficiente, porque todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas morreram. Tem alguém que Jesus curou que está vivo até hoje? Até Lázaro. Lázaro, ele morreu 2 vezes. Outro dia eu estava pensando em casa, falei, caramba, Lázaro morreu 2 vezes. Ele morreu a primeira vez, Jesus foi lá, ressuscitou ele, depois ele morreu de novo. Agora, a salvação nos abre a vida eterna. E é isso que nós precisamos entender, porque quando Jesus curou 10 leprosos, Ele curou os 10. Mas quantos voltaram? Um entendeu que havia algo mais precioso do que a cura. Um entendeu que precisava de Jesus. Lídia entendeu que Jesus era mais importante do que qualquer coisa. Mas por que ela entendeu isso? Porque Deus abriu o seu, e se o seu coração não foi aberto por Deus ainda, você precisa entender que isso se faz necessário. Eu não posso abrir o seu coração. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode operar esta mudança de fato e de verdade é o Espírito Santo de Deus. Lídia era até uma mulher boa, uma mulher temente a Deus, mas faltava a ela o quê? Que o seu coração fosse aberto. E quando chegou o momento, Deus abriu o coração dela. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que você possa entender isso também. Não importa o tempo que você está na igreja, não importa o que você faz para a obra de Deus, o nosso coração precisa ser aberto pelo Senhor. Nós precisamos entender que a verdadeira mudança só vem depois disso. Senão você vai continuar repetindo os mesmos erros, você vai continuar cometendo os mesmos pecados, você vai continuar querendo sempre as mesmas coisas e nunca haverá mudança. Entra ano e sai ano e a sua vida continua estagnada no mesmo lugar. Porque você continua querendo conduzir a sua vida, uma vida que Deus abriu o coração, já não se conduz por conta própria. Meus irmãos, eu não vivo mais do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que Deus manda. Quem quiser servir a Deus, precisa entender as palavras de Jesus. O vento sopra onde Ele quer. Assim é o Espírito Santo. E aqueles que querem viver debaixo da autoridade do Espírito Santo precisam entender que a vida dessas pessoas tem que fluir de acordo com a vontade do Espírito Santo. Se você quer viver com Cristo, você precisa entender o que Paulo disse: não sou eu mais quem vive. Você conhece o texto, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não se trata mais do que eu quero, mas se trata do que Ele quer. Mas isso não vai acontecer se Deus não abrir o seu coração. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor, os diáconos, e nós queremos orar por você. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. E enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero abrir para você um convite. O altar é um lugar de mudança. Não precisa ficar perfilados aqui não, para o pessoal poder chegar no altar. Podem ficar nos cantos assim, por favor. Isso.
para cá, Zé, por favor. Você vai ter acesso ao altar. Você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, mas o importante é que você possa colocar a sua vida no altar. Nesse momento a gente não vai usar o óleo não, tá? Só no final. O mais importante é que você coloque a sua vida no altar, para que haja mudança, para que o seu coração seja aberto pelo Senhor, porque isso não é algo que eu possa fazer por você, e nem os diáconos podem fazer por você. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para interceder por você, nós estamos aqui para orarmos juntos com você, mas isto é algo entre você e Deus. Isto foi o que aconteceu entre Lídia e o Senhor. O que vai acontecer hoje é algo entre você e Deus. Para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, para que você possa ser mudado, ser mudada de acordo com a vontade do Pai. Lídia começou a ouvir o que Paulo tinha para dizer, e aquelas palavras, regadas pela unção do Espírito, abriram o coração dela, e a partir daquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. E hoje aqui está presente o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que estava naquele dia, lá com Paulo e Lídia, Ele também está aqui hoje. Ele também quer operar a mesma mudança na sua vida. O que eu faço, pastor? Saia do seu lugar, venha até o altar do Senhor, deixe aqui tudo aquilo que tem desagradado a Deus. Altar é lugar de mudança, que você possa pedir a Deus: Senhor, abra o meu coração nessa noite, para que aconteça na minha vida a mesma mudança que aconteceu no coração de Lídia. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Aleluia. Cura, Senhor, cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Nós estamos cantando, sai do seu lugar, vem até o altar. Me leva onde eu posso ouvir. Diga para o Senhor: Senhor, abra o meu coração, Senhor, transforma-me, ó Pai, aleluia, glória a Deus. Aos teus pés
Ainda dá tempo. Se você quiser que o Senhor abra o seu coração, saia do seu lugar agora, venha até o altar de Deus. Os diáconos podem pôr as mãos, vamos ajudar nossos irmãos em oração. Isso. Amém. Sai do seu lugar. Eu conheço a luta que você está passando, porque eu também já passei por ela. A sensação de querer ir, mas as pernas estão pesadas. Você fica lutando contra a sua própria vontade, dizendo, mas vou, não vou. O que as pessoas vão achar? Este é o momento entre você e Deus. Este é o momento entre você e o Senhor. Este é o momento onde você vai poder abrir o seu coração e dizer, Senhor, transforma a minha vida nessa noite. Eu preciso de mudança. Eu preciso dessa mudança, Senhor. Aleluia. Sai do seu lugar, tenha coragem, pois o que vai acontecer é algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, da qual você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Cantaria andareba chore, cantia andaraba toi, raba si candia andaraba raba chore calaba. Aleluia. Tenha coragem. Saia do seu lugar, venha até o altar. Altar é lugar de mudança. Altar é lugar de conserto. Altar é lugar onde o sobrenatural de Deus acontece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ore cantarava, chore cantizare, parava, sore cantarava. Aleluia. Não deixe essa oportunidade passar. O Espírito Santo está querendo mudar pessoas neste lugar. Corações estão sendo quebrantados. Corações estão sendo restaurados pelo poder de Deus. Daquele dia em diante, a história de Lídia nunca mais foi a mesma. Porque Deus entrou na história dela. Assim como Deus está querendo entrar na história da sua vida. Aleluia. Cantará, bará, chore, nalare, bachore, cantará. Laraba, seriandare, corre, balaba, chenidare, baladai. Naraba, sore, canteri, tarabara, chore, narai. Candaraba, tore, basere, nari, andaraba, rabache. Ore, yandalaba, siandare, carabaraba, chore, randalaba, seria, rebata, caraba, chore, bahare. Pai querido, Pai amado, opera o teu milagre nessa noite. Opera a mudança que vem do alto, Senhor. Verdadeira transformação, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. É algo que só Deus pode fazer. É algo que só Deus pode fazer. É algo que só o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Andaria baraga chore caparare balabasere. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa completar a obra de Deus na sua vida.
Aleluia. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não tem obras incompletas. O que Ele começa, Ele termina. Que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Que você possa entender o que Ele está querendo fazer com você. Porque a gente pode até não estar entendendo o que Deus quer fazer, mas Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele não se perde, Ele não se atrapalha, Ele não se distrai, Ele não dorme e nem cochila. Que você possa crer e confiar no agir de Deus. Os diáconos podem ficar aqui, por favor. Ao final do culto, nós vamos ungir com óleo os enfermos. Se você estiver enfermo, eu quero fazer um outro convite a você. Nós queremos cumprir a palavra de Deus na sua vida, que diz: se alguém está enfermo, que venha até os presbíteros, que vão ungir você com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. Nós temos feito isso todo culto, e vamos continuar fazendo hoje em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, leva-nos em paz, nos dá um restante de domingo abençoado na Tua presença, e que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Leva-nos em paz e segurança, Deus, e nos abençoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração, os homens de Deus estão aqui para orar por você. Deus